Há dias em que o silêncio pesa e a alma se curva sob o peso da rotina. No meio da correria, muitos tentam manter o sorriso, mas por dentro sentem-se esgotados. Existe uma alegria que não depende de estabilidade. Ela floresce mesmo em meio à dor. Foi em uma cela, cercado por correntes, que Paulo escreveu sobre essa alegria, inabalável, real e eterna. A mensagem ainda ecoa. Em tempos instáveis, existe uma força que sustenta e transforma. Esse é um tempo de silêncio, de descoberta e de uma alegria que permanece. Amém. Graça e paz, queridos. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Oh, glória, né? Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos a boa parte, né? Glória a Deus por isso. E na sequência da carta aos Filipenses, né, que nós temos estudado, final do mês de julho, agora o mês de agosto, nós saímos de uma série de estudos, além de nós mesmos, né? E estamos mergulhando nessa da alegria inabalável, aonde Paulo, ali encarcerado, escreve animando a igreja de Filipos. E quando Paulo foi implantar essa igreja, na verdade os planos de Paulo eram de ir para a Ásia, mas o Senhor se revelou a Paulo e mudou a rota deles. E o Senhor falou para eles que era para a igreja ser plantada na Europa. E Paulo prontamente foi obediente ao Senhor e mudou a rota do Senhor. E mudou a rota da sua viagem, da implantação dessa igreja. Então, com essa mudada de rota, implanta-se a igreja na Europa. Foi a porta que se abriu para essa igreja ser plantada na Europa. E é muito lindo a gente ver quando obedecemos. Eu estava chorando bastante porque a palavra falou muito, muito, e tem falado muito comigo, queridos. E quando eu olho para a vida de Paulo, no cárcere, em algemas, e Paulo escrevendo para animar os seus irmãos amados, seus irmãos queridos, né? Paulo ali injetando uma palavra de ânimo, Paulo entusiasmado, transbordando alegria, mesmo em cadeias. Mas Paulo tinha essa certeza da alegria do Senhor na vida dele. Paulo sabia que a vida dele não dependia de circunstância alguma para que ele estivesse feliz, alegre. Paulo não dependia de circunstância. E não é diferente conosco. Eu lembro que quando a Vilma falava isso comigo, eu ficava muito brava com ela, na minha cabeça, né? Mas era orientação vinda da parte de Deus, através da boca da Vilma na minha vida. Obrigada, querida. Te amo, viu? Então, quando nós olhamos para a vida de Paulo, encarcerado, Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, e de perseguidor, Paulo passa a ser perseguido por amor ao Evangelho. Então, Paulo tem sua vida totalmente transformada. Paulo se entrega totalmente ao Evangelho. Paulo se entrega totalmente a obedecer e a ouvir o direcionamento e a vontade de Deus para a vida dele. E quando nós olhamos Paulo nessa situação de cárcere, eu fiquei pensando, quantas vezes, qualquer que sejam as tempestades da nossa vida, muitas vezes nos paralisam. Às vezes não precisa de muita coisa para nos paralisar. Às vezes nós não precisamos de muita coisa para deixar de anunciar as boas novas do Senhor. Às vezes nós não precisamos de muitas coisas para nos desencorajar. Mas Paulo não.
Paulo estava ali firme no propósito dele, na missão dele, de levar as boas novas do Senhor, de encorajar, de fortalecer a vida dos irmãos dele, pela palavra de Cristo, pelo Espírito Santo que habita nele e que habita em nós. Amém? Então, Paulo transborda alegria e generosidade. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, por favor, em Filipenses 2, nós vamos ler do 12 ao 30. As meninas vão colocar aqui também, tá? Quem não tiver, trago Bíblia. Amém? Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Então, vamos lá. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Então, nos versos 12 e 13 aqui, quando nós pensamos Paulo ali na antessala do martírio, preso, sem saber se iria ser liberado ou se iria ser morto. Independente, se morresse tudo bem e se vivesse também tudo bem. Paulo escreve aos seus amados. Seu coração e sua atenção estavam voltadas para os seus irmãos. Paulo não estava preocupado com a situação dele ali, mas ele estava preocupado com seus irmãos, que estavam tendo contendas, que estavam trabalhando em benefício próprio, que queriam aparecer o seu nome, e diversas contendas que existem em qualquer lugar, querida, porque isso se chama humanidade. Mas o que me chama a atenção é que Paulo se desgarra totalmente da sua prisão, da sua necessidade, e olha com o olhar de amor de Cristo para os seus irmãos.
Paulo coloca a vida deles em primeiro lugar. Paulo se preocupa em providenciar um socorro, um ânimo para seus irmãos. E quando ele fala no 12 assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Paulo começa o chamado claro para desenvolvermos a nossa salvação. Salvação é de graça, é favor imerecido. Só que quando nós nos convertemos a Cristo, existe um papel que nós precisamos exercer como os bons cristãos. Amém ou não amém? Não é verdade? Então o Senhor nos orienta na sua santa palavra a mudarmos a nossa conduta. O Senhor nos orienta a permanecermos firmes nele. E que o teu Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é que vai transformar a nossa vida dia após dia. Então a minha vida não pode estar ligada ao crescimento, dependendo emocionalmente de alguém. De repente se encontrava alguns irmãos ali naquela situação, onde eles só conseguiriam avançar se Paulo estivesse. Mas não, quem nós precisamos está conosco 24 horas por dia, que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem corrige as rotas da nossa vida. É o Espírito Santo de Deus quem nos fortalece. É o Espírito Santo de Deus que nos traz a alegria da salvação, que nos relembra da alegria da salvação. Então, tinha irmãos ali que estavam nessa situação. E Paulo fala: não, se vocês faziam isso quando eu estava aí, agora ainda mais. Continua o que vocês aprenderam. Nós temos ouvido, domingo após domingo, nós temos ouvido, quinta após quinta, a ministração da palavra de Deus. Precisa inculcar na nossa mente. E precisa trazer transformação na nossa vida. Nós não podemos apenas ouvir, mas nós precisamos praticar, porque nós temos sido ensinados. Dia após dia nós temos sido ensinados. E Paulo exorta a igreja a isso. Então continue a boa obra, continue desenvolvendo, vocês precisam ser maduros. Não tem essa de salvo, sentado e seguro, não, queridos. O Senhor nos chama com um propósito, que é ganhar vidas para o Senhor. O Senhor nos chama com uma missão, que é para que o reino do Senhor se expanda na face da terra. Então não é sobre nós, é sobre Cristo. E Paulo convida, chama essa igreja, vai, desenvolva a salvação. Não tem nada que eu possa fazer. Aqui Paulo não está querendo falar que eu tenho que fazer alguma coisa para que eu seja salvo, não. É graça, e isso nós sabemos muito bem. Mas isso não anula a minha responsabilidade com a conversão, com o Cristo que eu conheço, que veio em forma de homem, se humilhou e morreu por mim e por você. Então Paulo convida os irmãos a continuar aquilo que Deus já começou. E não necessitava da presença de Paulo, mas sim da de Cristo. Isso não quer dizer que Deus não usa as pessoas para serem bênção, para exortar as nossas vidas, para nos encorajar, para nos dar uma palavra de ânimo. Não, Deus não tira isso. Só que a minha dependência não pode estar no meu irmão. Como a dependência do meu irmão não pode estar em mim, ela precisa estar em Cristo. Porque eu vou falhar. Porque eu sou limitado, porque eu sou falível. Então eu preciso, dia após dia, a partir do momento que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, tem que haver mudança de vida. Não tem como nós nos convertermos a Cristo e nós desejarmos as mesmas coisas, e nós queremos fazer as mesmas coisas e achar que está tudo bem. O Evangelho, ele tem um preço, querido, e é o preço da renúncia. E muitas vezes nós não queremos abrir mão disso. Então, às vezes é muito mais confortável nós ficarmos como bebezinhos, tomando leitinho na boca, do que nós queremos comer uma comida sólida, a qual vai nos custar. Porque o Evangelho é isso, ele é renúncia. O Evangelho é feito em dores, querido.
Caminhar com Cristo é sobre dores. A diferença é que nós temos um Deus que nos ajuda a levar os nossos fardos. Essa é a diferença. Mas nós não estamos aqui nessa vida como num parquinho de diversão. Não tem como ficar tudo bem, não vai virar e vai mexer. Nós vamos ter sim desafios, mas nós precisamos continuar desenvolvendo a nossa fé, assim como Paulo orienta os irmãos em Filipos. Então a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. O fazer, o efetuar é de Deus. Nós, por si mesmos, nós não vamos desenvolver coisas boas. Nós somos fruto do pecado original. O fazer e o efetuar é de Deus. Mas existe uma ação minha, que é o querer. Então Deus não quer que nós fiquemos no mesmo lugar desde que nós confessamos a Ele. Deus quer que nós avancemos como pessoas maduras, como pessoas frutíferas. Esse era o desejo, isso era o que Paulo estava ali, convidando a igreja de Filipe a fazer. Continue, queridos, desenvolvendo, continue crescendo, continue buscando mais, continue querendo mais. Nós acabamos de cantar aqui, esse louvor dava até uma ministração. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E o tesouro e o bem mais precioso, nós guardamos ele aonde, queridos? Nós cuidamos dele de que forma? Não é de qualquer jeito. Nós guardamos bem guardadinhos, nós cuidamos com todo carinho, com todo amor, né? Quando nós compramos um carro novo, nós não ficamos ali cheio de dinheiro com o carro novo. Você dá uma pancadinha, ai, bateu, ai, arranhou. Nós cantamos, o Senhor é o nosso bem precioso. E é essa convicção, essa certeza que Paulo tinha ali, mesmo encarcerado, transbordando alegria, transbordando contentamento, transbordando dependência ao ponto de viver é Cristo e morrer é lucro. Glória a Deus, igreja. No comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca o que Robertson afirma. A graça de Deus não é uma desculpa para não fazermos nada. Antes, ela é uma forte razão para fazermos tudo. E quando vamos pensar neste tudo, é um tudo. Não é partes. Não é um pequeno grupo ou não é uma parte na minha vida. É um todo. É um todo. E quando nós pensamos nesse todo, quando nós olhamos para esse versículo 12 e 13, que Paulo escreve a Filipe, Paulo não fala a alguns irmãos. Não é verdade? Meu Deus, como que seca a garganta? Ele não escreve a alguns irmãos, ele não escreve a um grupo seleto. Paulo escreve à igreja de Cristo, aos amados irmãos, esse corpo vivo, esse organismo vivo ao qual nós pertencemos. E nós precisamos ter alegria nisso. Nós precisamos ter alegria nisso, mesmo em meio às adversidades. Às vezes acontecem coisas no seu pequeno grupo, que você fala, poxa vida, que desafio. A primeira vontade que a gente tem é, meu Deus, será que precisa disso tudo? Será, Deus, é para mim isso aqui mesmo? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? Então, quando o negócio começa a apertar para nós, queridos, nós queremos começar a arrumar desculpas para sair fora daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Então, o significado da palavra desenvolver no grego é kater gazes tebai. E olha que forte isso. Desenvolver a ideia é levar a cabo, de fazer uma coisa plena, completa, perfeita, de modo que seja terminada e concluída. Então, quando eu li isso aqui é no comentário do pastor Hernandes Dias Lopes também. É maravilhoso o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. E eu fiquei pensando na minha vida, queridos.
quantas vezes a gente faz para o Senhor? De qualquer forma. Ou quantas vezes nós vamos fazendo para o Senhor, mas deixando pessoas para trás? Ou quantas vezes nós vamos fazendo para o Senhor, mas nós não deixamos o Senhor fazer em nós? Nós somos cheios de ideia, nós somos cheios de opiniões, e nem sempre é sobre mim, é sempre sobre os outros. Então, a cada culto que nós entramos dentro do templo do Senhor, é para nós nos examinarmos. Nós cantamos aqui, dai meu coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai meu coração igual ao seu. Que eu vou amar o meu irmão com as limitações dele, com aquilo que não me agrada. Mas quando nós olhamos para nós, queridos, porque quando a gente olha para a vida de Paulo, ele é muito convicto disso, de que aquilo que ele está fazendo está agradando o coração do Senhor. Porque não é só sobre o que as pessoas podem ver, mas é o desafio maior, é o que está aqui dentro. Como o Toninho falou aqui, às vezes nós vamos fazer por motivação errada. E às vezes então eu vejo que é muito complexo, é muito profundo esse amar, essa completude, essa forma de servir ao Senhor e de se entregar a Ele, de se lançar aos pés realmente do Senhor, deixando Ele trazer em nós as nossas mazelas, para que nós obedeçamos e mudamos de rota. Difícil. Às vezes nós estamos falando, não, o Senhor vai ter que falar para mim, mas o Senhor está falando a palavra dele, então Ele vai ter que se materializar e falar para você, querido. Muitas vezes nós queremos ficar burlando o sistema com o Senhor, mas não, o Senhor nos convida a ter esse coração puro, esse coração limpo. Esse coração sincero e disposto a obedecer. No 14:16 ele fala: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo convoca os cristãos a viver de maneira irrepreensível e pura. Entre contenda e murmuração, refere-se à contenda como uma atitude interna, um estado de mente e do coração, enquanto a murmuração é vista como a manifestação externa dessa atitude através de palavras e ações. Em outras palavras, a contenda seria a raiz do sentimento de discórdia ou desejo de reclamações, queixas e descontentamentos verbalizados. Então, nasce aqui e eu lanço sobre a vida do outro. Como nós somos murmuradores, como nós somos um povo que contenda com tudo. Como, queridos, quando nós pensamos nos nossos irmãos que iniciaram a caminhada cristã, quão difícil era implantar uma igreja, quão difícil era ganhar as pessoas para Jesus, mas eles fizeram esse trabalho, e hoje nós podemos gozar aqui de pleno conforto, ar-condicionado, cadeira macia, né? Internet, telão. Mas mesmo assim nós murmuramos. Colocou horário de oração? Para que isso? Eu oro na minha casa. Nós temos a televisão que facilita o culto em casa. Queridos, não dá para ser crente em casa. Nós precisamos do calor humano. Isso aqui foi criado por Deus.
Então nós precisamos aceitar as coisas que o Senhor tem colocado para nós nesse tempo e parar de querer facilitar. Nós não queremos nada que nos custa. Querido, se você não pode vir durante o período de 1 hora da oração, nós temos 4 horários. Venha 15 minutos que seja, 10 minutos que seja, mas você está fazendo parte, porque você faz parte desse organismo. Quando nós pensamos em escala do pequeno grupo, muitas vezes vira uma contenda. Que eu não vou ficar, eu não quero. Meu Deus. Nós estamos gozando de bonança, queridos. Nós não temos que estar correndo de ninguém para fazer absolutamente nada. Nós não precisamos estar encarcerados para estar encorajando ninguém, para estar ensinando ninguém na palavra do Senhor, para estar servindo o Senhor. E nós estamos reclamando. Então eu encontrei o meu tesouro, encontrei meu bem mais precioso. Mas e se for para doce para sua casa? O Senhor vai continuar sendo esse bem precioso? E se o Senhor te convidar para liderar, o Senhor vai continuar sendo esse bem precioso? Você está disposto a obedecer? Vamos parar e pensar naquilo que nós temos recebido e de que forma nós temos administrado isso dentro de nós. Então, Paulo chama esses irmãos a ser plenos. Paulo está convidando eles a ser plenos. Nós somos chamados para ser luz. Eu estava conversando com a Fran sexta-feira e ela falou de uma alusão que um pastor fez. Nossa, seca muito aqui. E eu achei muito interessante. Uma candeeira dos tempos antigos, ela era toda de lata, não é verdade? Então você via o pavio. E você colocava fogo ali e o pavio lumiava. Você não tinha acesso ao azeite dentro da candeeira. O que eu trago para a nossa reflexão, queridos? O que é que está aqui? Qual é o azeite que está dentro do meu coração e que está movendo para que a luz do Senhor resplandeça? Então nós precisamos parar de facilitar o evangelho de um Deus que pode tudo, de um Deus que é amor, que é graça, e Ele é. A palavra dele nos afirma isso. Só que Deus é ordem, Deus é fogo consumidor. Deus é decência. Nós postamos lá muitas vezes, eu não sou de postar nada, mas a gente vê. Agora mesmo eu estou postando alguma coisa de Deus, daqui a pouco eu estou no tuco. Agora mesmo eu estou postando alguma coisa de Deus, e daqui a pouco eu estou postando um vídeo de nudez, ou sei lá o que, queridos. Apologia à bebida. Apologia a um Deus facilitador. Nós somos a candeeira, nós somos o povo que foi chamado para refletir nessa geração. E eu quero convidar você essa noite para pensar, nós temos sido esse candeeiro, essa luz, ou nós temos caminhado na mesma direção? Porque nós precisamos nos alegrar de fazer parte dessa grande comissão de Cristo. Essa alegria de Paulo, é esse o prazer entranhado na vida de Paulo, de fazer parte disso, de concluir essa boa obra. Palavra desejo por santidade. Nós temos sido essa candeeira, e que jeito que é o azeite que está lá dentro? É azeite puro? Olha queimado, acende lá, ó. Não, nem acende. Então nós temos sido um azeite puro para que essa luz do Senhor resplandeça? Ou que tipo de azeite tem estado dentro de nós? É aquele que já está queimado?
é aquele que já está sujo, que serve só para acender a candeeira. Da mesma forma a luz. Se nós não ligarmos o interruptor e se não tiver um fio vindo da rede mestre, para que essa luz seja acesa, ela não vai ser ligada, ela vai estar apenas aqui. E não é para nós estarmos só aqui, é para nós fazermos a diferença aqui. Aqui, nesse tempo, no meio dessa geração. Então nós precisamos pedir para o Senhor, realmente, queridos, a cada dia, dai-me um coração igual ao do Senhor, sonda meu coração todos os dias, meu Pai. Vê se há em mim algum caminho mau, porque nós temos vivido dias desafiadores, queridos, dias desafiadores. Então nós precisamos pedir para o Senhor, para que Ele faça essa boa obra na igreja de Filipe, assim como foi na vida de Epafrodito, de Timóteo e quantos outros mais. Temos essa liberdade de acesso, nós só temos que obedecer. A ouvir o Espírito Santo de Deus e obedecer. No 16, Paulo instrui a igreja mais, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E quando hoje, foi. Quantas pessoas eu ganhei para Jesus? De que forma que eu tenho feito o meu trabalho cristão, como cooperador de Deus, na minha cidade? A gente tem cuidado de bastante gente. Mas quantas pessoas nós evangelizamos? Então, quando nós olhamos para a vida de Paulo, ele chegou lá, aquele povo não era convertido. Eu lembro que primeiro foi Lídia, tem o carcereiro, e tem mais um que eu não me lembro agora. Foi um trabalho de formiguinha, mas aconteceu. Então, Paulo chama a igreja de Filipos a isso. O dia é hoje, a hora é agora, o local é o seu trabalho, o local é a sua família, o local é a sua faculdade, o local é sua roda de amigos. Nós estamos tão apaixonados pela terra. Como que é o nome daquele autor do Porque Tarde do Pleno Avivamento? Leonardo. Solone estava chateado com Leonardo. E ele fala que nós estamos tão apaixonados pela terra, pelas coisas temporal, que nós nos tornamos inúteis no reino. E é tão forte para a gente ouvir isso, mas é verdade. Cadê o nosso amor por vidas? Cadê nossa obediência pelo um Deus que veio em forma de homem? Aqui, ó, essa forma falível. Isso aqui é falível, queridos. Isso aqui é limitado, isso aqui é incapaz. Quando nós morremos, o que você vê é só um monte de carne. E aí, se você não falou, você não vai poder falar mais. E se você não amou, você não vai poder amar mais. Se você não pediu perdão, você não vai poder pedir perdão mais. E se você não serviu, sinto muito em lhe informar. A data venceu. Então é hoje, é agora. É urgente. Nós precisamos sair desse lugar de conforto do qual nós estamos nos encontrando e nos colocar um pouquinho lá, só pensar um pouquinho no lugar onde que Paulo estava. E despertar esse amor nosso por vidas, que é a nossa grande comissão, queridos. E não tem idade. Não tem idade para isso.
Quando ele fala que o Senhor vai completando a boa obra, é até nós morrermos. É só quando o nosso corpo foi glorificado que vai acabar isso. Então, quando nós pensamos em nós hoje, nós estamos aqui, nós temos tudo na nossa mão. Mas eu não quero vir ao culto. E eu me coloco nesse lugar. Porque às vezes é uma guerra. Você quer ficar confortável em casa, cansado. Ou senão não, a mente já acorda, eu não estou bem hoje para ir ao culto. Nós somos bombardeados na nossa igreja, queridos, por palavras de vida, por ensinamento. Tem o CCP, tem os cursos do CCP. Às vezes a gente não faz nem questão de participar. Eu fiz o último da Flavinha, gestão das emoções. Como foi uma bênção na minha vida. Nós temos os nossos pequenos grupos. Às vezes nós nos limitamos a ir apenas na doce. Mas nós não queremos vir no culto. Ou senão eu vou ir no culto quando eu estou na escala. Mas eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso. Ou às vezes eu vou na doce, ou venho na igreja e não quero ir na doce. Porque eu sou introvertido. Queridos, ninguém vai te abraçar se você não quiser. Ninguém vai te obrigar a fazer absolutamente nada que você não quiser. Só que nós precisamos ser obedientes. São coisas que acontecem na nossa comunidade. E você e eu fazemos parte dela. Você e eu fazemos parte dela. Então nós precisamos ter alegria, sim, em servir. Nós precisamos ter alegria, sim, em adorar ao Senhor. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo. Toda autoridade é concedida por Deus. Deus orienta os pastores nos orientam. E por que nós nos rebelamos? Por que nós não queremos? Por que não tem importância eu, como líder, faltar ao culto consecutivamente? Eu estou passando uma mensagem. Você já pensou, eu vou lá e convido alguém para ir na doce, eu convido alguém para ir no culto, e eu convidei e eu não vou? Então nós precisamos trabalhar, queridos. Trabalhar. E eu sei que nem todo mundo vai estar chamado para estar na obra o dia inteiro. De repente você pode pensar isso. Mas é porque você está aqui na igreja. Mas não é. Porque mesmo antes de estar aqui, o Lau ficava até bravo comigo. Não era, Lau? A gente tem que parar de perder a oportunidade de falar das boas novas desse Cristo que nós amamos, que nós servimos. Nós precisamos obedecer a essa incumbência do Senhor sobre a nossa vida, que é o ID. Uma delas é o ID. A outra é amar o meu próximo como a mim mesmo. Muitas vezes nós, como igreja do Senhor, nós estamos aí nos odiando, não quero nem olhar para a sua cara. Porque você me ofendeu. Então o Senhor está acima de todas essas coisas, queridos. Nós precisamos nos lembrar disso. E é isso que Paulo fala. Porque Deus está acima de todas as coisas. Porque Deus está no controle da vida dele. Paulo não podia murmurar lá? O quê? Eu estou aqui preso, correndo risco de morrer, e essa cambada está lá com graça? Por que é que vocês não estão orando por mim? Por que é que vocês não estão me visitando? E aí é eu que tenho que ir, é eu. Paulo não se queixa. Paulo apenas obedece. Por quê? Porque Paulo é maduro. Paulo caminhou dia após dia para esse amadurecimento no Senhor Jesus. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos fazer o mesmo. Paulo não era melhor do que nós, queridos. Era homem limitado tanto quanto eu e você. No 17:24 ele fala: entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo.
o apóstolo Paulo está correndo risco de ser morto, né? Que não saiu o julgamento dele ainda, então ele não sabia se ele ia ser liberado ou se ele iria ser condenado à morte, mas a fé dele permanecia firme no Senhor. Então ele se alegrava e se regozijava, e ele chamava os irmãos a se alegrar com ele. E ele, mesmo que eu seja lá como vinho jogado sobre vocês como sacrifício, está tudo certo, que vocês se alegrem, que vocês continuam, que vocês permaneçam no crescimento, na pregação do Evangelho e no crescimento do reino de Deus. Não vai parar porque eu morri, não. Continua. Se eu morrer, é como se Paulo fosse coroa na vida daquela igreja em Filipe. Então, a convicção de Paulo, ela é constrangedora. Mas eu vejo também como necessária. O sofrimento por Cristo pode trazer alegria e satisfação. E foi como eu falei há um tempinho atrás. Nós não estamos num parquinho de diversão, nós estamos em guerra. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que nós estamos em guerra. E o cristão vence guerra na oração. É inegociável, querido, não é na força do meu braço, porque ele é limitado, ele é fraco, eu vou desfalecer. Mas nós vencemos as nossas guerras, as nossas batalhas no joelho, promovida por Cristo Jesus. Então, queridos, tenha alegria da oração, tenha alegria da dependência, tenha alegria do amar, tenha alegria do servir, do fazer. Tudo isso faz parte da nossa conversão. Se eu me converti a Cristo, eu entendo que tudo aquilo que o Senhor tem falado na palavra dele precisa trazer transformação na minha vida. Então, se eu faço parte dessa comunidade, se essa comunidade me oferece capacitações, se essa comunidade me oferece campanhas, por que não participar? O que eu tenho de melhor? Absolutamente nada, mas eu preciso me alegrar. Então, se eu amo a Cristo, eu vou amar o meu irmão. Se eu amo a Cristo, eu vou participar. Se eu amo a Cristo, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Eu vou fazer parte de absolutamente tudo. Tudo é como um todo. Não tem como servir a Deus em parte sim, em parte não. Nós podemos até negociar isso por um tempo, mas lá na frente, nós vamos saber o preço que nós vamos pagar. Então, Paulo convida essa igreja a estar com o coração pleno e total na obra do Senhor Jesus. Do 19 ao 24, ele fala: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém o tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. E este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor que eu mesmo brevemente também irei. Então, ele mantém a fé dele ali intacta, que ele também vai. Ele vai enviar Timóteo, mas ele crê também que ele vai. A esperança é movida no coração de Paulo, a fé é movida no coração de Paulo. Então, quando Paulo fala que vai mandar Timóteo, ele estava em Roma. Então, não tinha mais ninguém em Roma, a não ser Timóteo e Epafrodito. Se o Senhor chegasse aqui hoje e falasse para você que queria enviar alguém em algum lugar, todos nós estaríamos dispostos a ir? Nós compartilharíamos dessa mesma alegria, dessa mesma preocupação que Timóteo e Paulo tinham ali, alinhadinho no Espírito Santo? Porque ele se importava com as coisas que eram de Cristo. Por isso, Paulo iria enviá-lo. Porque ele sabia que Timóteo tinha o mesmo sentimento que ele. Então, ele envia Timóteo aos seus irmãos. E o texto enfatiza a importância de termos os mesmos sentimentos de Cristo, cuidando um dos outros e não buscando apenas seus próprios interesses. Então, nós precisamos parar de tocar de redor de nós mesmos e precisamos olhar além de nós. Existe muita gente perdendo as suas vidas sem Cristo,
e o que nós temos fazido. Então, assim, quando eu fiquei pensando, meditando nessa palavra, foi justamente isso. O que eu vou apresentar diante do Senhor no dia que o Senhor vier? No dia que o Senhor me chamar? Quantas pessoas eu vou apresentar diante do Senhor? Que essa é a nossa comissão, de levar as boas novas de Cristo. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, queridos, refletir sobre isso. A verdadeira obediência não procura reconhecimento, mas se alegra em servir, mesmo quando nos custa obedecer. É um privilégio e um ato de adoração. Mas nos custa, sempre está nos custando. Sempre está nos custando. No verso 25, 30, ele fala: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso a mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou a ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, Epafrodito ficou muito doente mesmo, muito doente mesmo. No comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele esmiçua mais isso, ele fala que Epafrodito teve à beira da morte. Era uma doença romana que estava dando, e às vezes as pessoas não se curavam. Realmente as pessoas iam a óbito. E quando a gente olha, Paulo também não pediu para que o Senhor curasse Epafrodito. Mas a graça de Deus alcançou a vida de Epafrodito. Então, o que esse texto nos ensina? Que nós estamos sujeitos a todas as dores da face dessa terra. Mas que nós temos um Deus que nos socorre, que nos sustenta e que caminha conosco, né? E Paulo enfatiza a importância da humildade, do serviço abnegado e conhecimento da obra através do exemplo de Epafrodito. Então, ele não era famoso, ele não era nenhum super pregador. Epafrodito era o irmão dos bastidores. Isso significa, queridos, que nada é mais importante do que o Cristo. Não importa o lugar que você serve. Viu? Então, às vezes, você está esperando um chamado mirabolante do Senhor para você servir num determinado ministério. A vida de Epafrodito louvava, prestava culto ao Senhor mediante ao seu serviço aos seus irmãos. Então, lavar um banheiro não é menos do que estar aqui. Ir para uma cozinha não é menos que estar aqui. Tudo é serviço para o Senhor. E nós precisamos nos alegrar e nos dispor a fazer. Muitas vezes a gente escuta: ah, mas por que não me chamou? Mas não precisa chamar, porque você faz parte desse organismo. Você usufrui de cada coisa que acontece. Coloque a sua vida à disposição. Todos nós somos capazes de fazer o mínimo possível. O mínimo possível, queridos. Então, quando nós pensamos em obediência, nós precisamos pensar nessa obediência de obedecer, de servir. E ela fala mais de nós olharmos para os outros do que para nós mesmos. Porque senão Paulo estaria ali, só reclamando das suas mazelas naquela prisão. E não foi isso que ele fez. Ele encoraja os seus irmãos, cheio de alegria, cheio de gratidão. Então, nós precisamos ser gratos. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos prestar o nosso serviço social também. Às vezes a gente só fica falando e a gente não faz nada. Mas o tempo não vai parar para nos esperar fazer. Então, o dia é hoje, o dia é agora, o dia é amanhã, na primeira pessoa que você encontrar na sua frente. Às vezes nós estamos tão indiferentes às questões das pessoas, queridos, que nós passamos por alguém que está chorando, eu não quero nem saber. Eu só quero correr para a minha obrigação.
porque eu estou atrasado. Eu não quero saber do outro. Eu não quero falar desse Cristo na vida do outro. De repente é a oportunidade que Deus está te falando, está te dando, para que você ganhe uma pessoa para Ele. E nós simplesmente passamos indiferente. Eu vi uma cena, semana passada, no senhorzinho que ele ia assim, ó. Falei, poxa vida, eu fiquei preocupada de alguém atropelar ele, porque ele estava andando lento e ele estava atravessando a avenida. Mas tinha um carro na minha frente, e o carro se parou do lado desse senhorzinho e foi com ele até ele atravessar a rua. Então, quantas vezes nós simplesmente desviamos, nós que conhecemos Cristo Jesus, um Deus amoroso, um Deus que se compadece das pessoas, um Deus que quer ser solução, um Deus que sempre está estendendo a sua mão, e nós passamos indiferente pelas pessoas. Então, esse texto sugere, alegria e a unidade são alcançadas quando os cristãos se preocupam com o bem-estar um dos outros e se dedicam ao serviço. O pastor Hernandes Dias Lopes diz, o conhecimento e a experiência não têm nenhum valor se não nos ajudam a viver nos vales da vida e se não nos capacitam a viver em amor. Forte isso. Porque senão é só conhecimento. Se eu conheço a Bíblia de capa a capa, e eu, querido, não exerço amor, e eu não procuro obedecê-la, é só conhecimento. E conhecimento, nós temos livros de história, nós temos livros de geografia, enfim. Mas essa não, essa é a instrução para a nossa vida. E a instrução ela é para ela ser aplicada, sabe? É para transformação nossa. E nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados porque nós temos a palavra de Deus que traz essa transformação. É sobre o amor de Cristo sobre nós. É sobre o amor do Pai que enviou seu único Filho para nos salvar. Cristo veio em obediência. Se fosse qualquer um de nós, será que nós teríamos terminado a missão da crucificação, queridos? Olhando para nós como nós somos, não, mas Cristo escolheu ser obediente até a morte de cruz, e por mim e por você. Então é o mínimo. O que o Senhor requer de nós nos nossos dias hoje é o mínimo. E nós muitas vezes não estamos fazendo o mínimo. Então, mais do que falar, as pessoas precisam nos ver vivendo aquilo que nós falamos. E aí é um desafio muito grande. E aí nós escolhemos. O Senhor está pronto para nos capacitar. Nós de nós mesmos, nós não temos nada a oferecer para ninguém. Mas o Senhor está pronto a nos capacitar, a nos fortalecer, a nos levar nessa caminhada dura que é a vida, mas também prazerosa. É gostoso viver em comunidade, é gostoso ter essa rede de apoio. E não se trata só de um grupo, isso é para se estender a outras pessoas. Então, querido, não se limite ao seu grupo, ao seu pequeno grupo doce. Não, ali é só para facilitar, ali é para multiplicar, para que mais vidas sejam agregadas. Essa é a ideia principal do pequeno grupo. Mas nós somos um organismo vivo, nós precisamos interagir um com os outros. Nós não podemos ser seletos, esse eu quero, esse eu não quero. Todos nós podemos ter algo para acrescentar na vida de alguém, e alguém também tem algo para acrescentar na nossa vida. Amém? E para concluir, obedecer a Deus não é uma prisão, é um privilégio. A alegria inabalável nasce quando entendemos que a obediência não depende das circunstâncias, mas de uma relação viva com Cristo que nos capacita e que nos transforma. Amém? Só vou dar um pequeno relato aqui. Quando teve a época da Covid, a igreja levava lanche para o pessoal na Santa Casa, nos postinhos de saúde. E a gente levava também um cartãozinho com um docinho, com um versículo bíblico. E aí eu lembro que um dia a Geda falou assim para mim: nossa, vocês não têm ideia, a igreja não tem ideia da importância nesse trabalho, nesses dias de luta que tem sido a Covid.
como esse pequeno cartãozinho e esse lanche para o pessoal que está 24 por 36 aqui, direto, tem feito a diferença. Então, querido, nós precisamos olhar além de nós mesmos. Nós precisamos olhar para a necessidade do outro. E Cristo promove isso em nós. Cristo promove isso em nós. Só que exige uma ação minha. Eu preciso querer. Então, a nossa meditação nessa noite é isso, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações como tem falado ao meu. Você é uma peça importante e fundamental para que o reino do Senhor cresça. E é aqui, é na cidade de Pontes e Lacerda. Nós não podemos nos conformar com tanto menino morrendo. Nós não podemos nos conformar com tantas pessoas partindo dessa vida sem conhecer a Cristo, num lugar tão pequeno como esse. Então é tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto e obedecermos ao chamado do Senhor e termos alegria em levar as boas novas do Senhor. De repente você fica pensando que amanhã você vai falar. Acontece como com o Richard. A brevidade da vida não está nas nossas mãos. Está nas mãos do Senhor. Pode ser tanto a pessoa que você vai falar, que o Senhor pode recolher, como você que vai ser o mensageiro. Então, o dia hoje, o dia agora, o dia amanhã, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos respirando, que nós tenhamos, em nome de Jesus, essa alegria inabalável em obedecer ao chamado do Senhor para as nossas vidas neste tempo. Amém?